Boa tarde e está começando mais uma edição do Alegria Esportiva, um espaço feito com muito carinho para falar da nossa paixão nacional. O esporte que emociona e que une e que ensina e transforma várias vidas. E hoje não poderia ser diferente. Vamos falar sobre futebol. Esse fenômeno cultural que vai muito além das quatro linhas. No Brasil, o futebol não é apenas um jogo. Ele é identidade e herança. E é um sonho. Estamos campinhos de terra, nas quadras das escolas, nos gritos da torcida, nas lágrimas de vitória e também na de superação. O brasileiro não apenas joga futebol, ele vive futebol. Quantas histórias começam com uma bola nos pés? Quantas amizades, lições e oportunidades nascem em cada treino, e cada campeonato, em cada torcida, vibrando em família. E para conversar com a gente sobre essa paixão que move o Brasil, tenho a alegria de receber um convidado muito especial. O nosso treinador, Nathan Manuel, da Escolinha de Futebol Alfa. Projeto que forma os atletas acima de tudo. Forma cidadãos. Seja muito bem-vindo, Nathan. Boa tarde a todos, boa tarde a tu. Eu quero agradecer muito, você pelo convite de poder estar aqui hoje falando um pouquinho da nossa escola de futebol, falando um pouquinho de como é trabalhar com as crianças e também tirando as dúvidas aí para as crianças que querem saber, qual o caminho aí para realizar esse tão sonhado sonho de ser jogador de futebol. Como começou esse tão sonhado sonho? Na minha vida, eu sempre tive essa paixão, desde os 4 anos, apaixonado por futebol, aí logo aos 6 anos entrei numa escolinha de futebol e fui fazendo parte de uma escola de futebol até os 14 anos. E aí passei numa avaliação num clube lá de Florianópolis chamado Avaí, não sei se você conhece, já ouviu falar? Eu já. E então eu passo no teste desse clube e eu fico no clube até os 17 anos e aí depois vou para outros clubes porque eu fui dispensado do Avaí, mas o caminho do futebol começa a se tornar muito difícil. E nisso eu sempre era uma criança estudiosa, um jovem muito estudioso, e eu passei na faculdade. E aí chegou um determinado momento ali, mais ou menos com 19 anos, que eu tive que escolher. Se eu continuava o sonho de ser jogador de futebol, porque eu fazia parte de um clube sub-20, ou se eu entrava na faculdade. Como era uma faculdade pública de Florianópolis que eu tinha passado, eu resolvo ali começar a carreira como professor de futebol, estudar educação física, e aí estou até hoje aí trabalhando com futebol. Então vamos juntos mergulhar nesse universo que é mais que esporte. É um verdadeiro motor de esperança, disciplina e amor pelo que faz. E quais são os principais objetivos do treinamento físico na sua escolinha? Então, o treinamento físico, a parte física para o atleta de futebol, é um dos 4 pilares mais importantes para um jogador de futebol. Esses 4 pilares são a parte física, a parte psicológica, a parte técnica e a parte tática. Por muito tempo se treinava a parte física isolada, separada do jogo. Hoje a gente treina já tudo junto, A gente acredita num treino mais integrado, mais, pode-se dizer, se fala sistêmico, mas para as crianças entenderem, um treino integrado, onde a gente treina a parte física através do jogo, jogando. Porque para as crianças que querem jogar futebol, muitas vezes o treinamento físico ele acaba sendo muito chato, E então o treinamento físico através do jogo, jogando que a gente fala, foi uma estratégia que os professores usam, para que a criança possa treinar a parte física, só que de uma maneira diferente, através do jogo. A importância é fundamental, o treinamento físico, porque, como eu falei, é um dos 4 pilares mais importantes do futebol. Mas por ele não ser muito atrativo para as crianças, muitas vezes a gente procura condicionar a parte física jogando. Então, na nossa escola de futebol, a gente faz pouco treinamento físico. A gente acaba treinando a parte física através do próprio jogo ou através dos próprios exercícios. Porque, não sei se você já fez uma escola de futebol,
Às vezes os meninos vão com aquela vontade de jogar bola e alguns professores vão lá e fazem aquele treinamento físico que às vezes desestimula a criança que às vezes está ali com aquela paixão de jogar, com o desejo de jogar. Então a estratégia do treino integrado, onde você treina a parte física através do jogo, é uma estratégia para as crianças não perderem o interesse pelo jogo. E aquela parte que você tinha falado que as crianças não gostam de treinamento, eu passo quase todo dia, eu passo na frente de uma escolinha de futebol. Os meninos treinam e dão um chute. Eu fico uma preguiça de fazer treino físico, que vocês não sabem. Então, mas aí pelo menos eles estão treinando a parte física e chutando, né? Que já é um pouco já mais específica, né? O mais chato que as crianças menos gostam é só correr, né? O só correr para as crianças às vezes é bem desestimulante. Mas, conforme a sua pergunta, a parte física do atleta de futebol, ela precisa estar em dia. E como você estrutura as sessões de treino para diferentes faixas etárias? Então, para os menores, a gente usa a parte um pouco mais a parte lúdica, né? Faz mais brincadeiras, deixa um pouco o jogo às vezes um pouco mais solto, né? Porque os menores, eles muitas vezes querem só se divertir, né? Querem só jogar bola. Então a gente tenta deixar o treino, né? Um pouco mais divertido, pode-se dizer. Aí conforme eles vão crescendo, a faixa etária, né, vai aumentando, a gente vai tirando um pouco a parte lúdica e fazendo um treino às vezes um pouco mais difícil, mais intenso, mais complexo. Mas conforme eles vão ficando, né, mais velhos, crescendo, a gente vai tirando um pouco mais a parte lúdica e colocando mais competitividade, colocando mais regras, exigindo mais intensidade, mais comprometimento, certo? E de que a partir de quantos anos que pode entrar na sua escolinha? Na minha escolinha, eu começo com 4 anos. Algumas escolinhas pegam mais cedo, a partir dos 3 anos, mas na nossa escola a gente pega os alunos a partir dos 4 anos. Por quê? Por que tão cedo? Porque já é comprovado que quanto mais cedo você começa a prática do futebol, mais chance você tem de se tornar um jogador de futebol, devido a essa fase da infância ser uma fase onde a criança absorve a aprendizagem mais rápida, né, e consegue desenvolver mais criatividade. Então, quanto mais cedo você que está nos assistindo quer ser jogador de futebol, começar a jogar futebol, melhor. Falando nisso, tem um amigo meu lá do meu prédio que ele começou a fazer, não foi escolinha, ele começou a jogar com 4 anos. Ele dribla todo mundo, só é o gol. Isso. E por que isso acontece? Porque enquanto uns começam com 6, 7 anos, alguns já começam com 3, 4 anos, então o tempo de prática dele acaba sendo um tempo muito maior do que aquele que tem 6 anos, quando ele começa mais cedo. E aí ele já vai desenvolvendo a habilidade. O futebol é um esporte que exige habilidade, então quanto mais cedo você começa, melhor. E que tipo de exercício de aquecimento você recomenda antes dos treinos? Então, o mais importante antes dos treinos, quando vai começar um treino, durante o aquecimento, é começar com exercícios leve a moderado. A gente não pode começar já muito intenso, porque o corpo está em repouso, então se você começa muito intenso, o seu corpo ele não consegue, às vezes, fazer, né, o exercício naquela intensidade. Então você tem que começar numa intensidade leve e subindo gradativamente. Outra coisa importante é tentar aquecer aquela musculatura ou aquela parte do corpo que você vai utilizar no treinamento. Por exemplo, no vôlei, você vai alongar, aquecer mais os braços. No futebol a gente já aquece, já prepara no aquecimento mais a parte inferior do corpo, da cintura para baixo. Então, é isso. E começando sempre de uma intensidade leve a moderada, para depois vir a intensidade mais alta. Porque se você já começa também intenso, você também pode se machucar já no aquecimento. E com que frequência você realiza avaliações físicas dos seus jogadores? Então, na escola de futebol a gente
raramente a gente faz isso. Isso mais os clubes fazem, né? Para saber como que está a condição física do jogador antes de contratar ele, antes de colocar ele numa partida. Mas na escola de futebol a gente não procura fazer. E qual a importância do treinamento cardiovascular para jovens atletas? Então, Arthur, o treinamento cardiovascular, ele é um treinamento físico. Então, é a mesma importância, como eu falei ali, do treinamento físico, né? Ele é um pilar importante. Um atleta, às vezes ele é bom tecnicamente, bom taticamente, bom psicologicamente, mas às vezes fisicamente ele não é tão bom. Então, às vezes, como eu falei, são os 4 pilares: físico, técnico, tático, psicológico. Por isso que às vezes a gente, poxa, como que esse menino não conseguiu ser jogador? Ele é tão bom tecnicamente, mas às vezes alguma das outras bases, né, pilares do futebol não são bem desenvolvidos. Então, o treinamento físico, ele é 20%, pode-se dizer aí, na importância, né, para o atleta de futebol e para a criança que quer ser jogador de futebol. Então, ele tem que ser feito. Mas como eu falei, a gente usa uma metodologia lá na nossa escola onde a gente treina a parte cardiovascular através do jogo, pedindo para os meninos correr, incentivando eles a correr, que automaticamente a parte física vai ser desenvolvida. Só não vale ficar parado, né, na hora do treino. Aí, o que acontece? Se você ficar parado na hora do jogo, aí você precisa fazer um treino físico depois, que a gente chama complementar. Já que não correu no jogo, vai correr depois do treino. Mas muito melhor correr na hora do jogo, você concorda? Uhum. E como você trabalha a força muscular na rotina de seu treino? Então, com as crianças, a gente, quando faz treino de força, a gente procura fazer treino de força com o próprio peso, né? Sem utilizar carga, né? Como alguns professores usam, porque nessa idade não é o recomendado assim, aplicar muita carga de força nas crianças, né? O ideal é eles aprenderem o movimento usando o próprio peso corporal. E que tipo de atividades você usa para melhorar a agilidade e a coordenação de seus jogadores? Então, Arthur, tem um princípio no treinamento, isso não é só do futebol, é geral, que é a especificidade. Por exemplo, alguém que quer melhorar no futebol não pode treinar vôlei para melhorar futebol. O treinamento para a criança que quer ser jogador de futebol tem que ser específico. Então, como melhorar a agilidade para um atleta de futebol? Fazendo situações de agilidade que acontecem no jogo. Por exemplo, trocar de direção. E os movimentos de coordenação, movimentos coordenativos de ações que ele faz no jogo. Por exemplo, uma atividade coordenativa que não vai ser utilizada no jogo, não vai, no caso, aumentar o desempenho de alguém que joga futebol. Ou seja, eu posso estar treinando algo que não vai ajudar em nada no jogo. Posso estar perdendo tempo. Então o treino ele tem que ser específico. No futebol, quanto mais jogar futebol, quanto mais brincar com a bola, melhor. E que papel os treinos de resistência desempenham na preparação dos seus jogadores da sua escola de futebol? Então, como eu falei, a resistência também é algo relacionado à parte física. Aquilo que a gente já falou antes, a parte física ela é fundamental, né? E a resistência ela está relacionada à parte física, né? Então é fundamental um atleta ser resistente, ter uma boa capacidade, né, aeróbia durante o jogo. E como você adapta os treinos para jogadores com diferentes níveis de habilidade sobre a sua rotina de treino? Então, Arthur, isso é uma dificuldade que a gente tem, porque às vezes na mesma turma tem um menino com muita habilidade e outro menino com nem tanta habilidade, um menino com muita inteligência de jogo, outro com nem tanta inteligência, então a gente tem que achar um meio termo, algo que fique bom para o menino que tem muita habilidade e que também seja possível aquele que tem menos habilidade executar, porque senão alguma das partes, né, ou algum dos alunos não conseguem fazer. Não sei se você já fez escola de futebol, chegou a fazer? Não, talvez eu vou fazer, mas talvez não. Por enquanto você só joga assim? Eu aprendi a jogar futebol dentro do meu condomínio. Então, aí quando a gente faz uma
atividade muito difícil, às vezes os meninos com menos habilidade desistem. Então a gente procura fazer uma atividade que contemple ali quem está iniciando, quem está mais avançado. E agora, galerinha, o papo tá bem bom, né? Mas agora vamos chamar o rápido intervalo, mas fica ligadinho aí na TV Alegria, hein? Oi, eu sou o Arthur e chegou a hora da nossa curiosidade esportiva. Você sabia que o futebol chegou ao Brasil no final do século XIX, trazido por imigrantes britânicos? A primeira partida oficial foi realizada em 1894, em São Paulo, e rapidamente a paixão pelo esporte começou a crescer. Em 1914, a criação da Confederação Brasileira do Futebol, a CBF, ajudou a organizar o esporte no país, que logo se tornaria uma das maiores potências do futebol mundial. O Brasil não só adotou o futebol, mas também o transformou, desenvolvendo um estilo único e vibrante que encanta torcedores ao redor do globo. E aí, gostaram da nossa curiosidade? Amanhã eu venho com mais, hein? Fique ligadinho aí na TV Alegria. Tchau!